Olá, sejam bem-vindos ao Não Dito, um podcast para questionar aquelas coisas que a gente pouco diz, mas muito vive. Eu sou Andreone Medrado. E eu sou Aline Muxfeld. Vamos juntos desvendar o que nos dizem esses silêncios. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nós vamos hoje ler a história que nos foi mandada por uma mulher cis, amarela, com 33 anos. Ultimamente, tenho repensado o que eu sou e o que eu quero ser. E tem sido um questionamento muito confuso, mas enriquecedor. Foram feitas muitas perguntas em que perdi meu chão. Se eu pudesse escolher livremente minha sexualidade, seria heterocis? Preciso mesmo definir isso? Aí vem um medo tão grande da falta de acolhimento, do afastamento das pessoas. Eu sei que quem for afeto verdadeiro não se afasta por isso. Mas o medo está aí. E ele vem com todas as pedras na mão. Um dilema que é muito nutritivo, diria assim. Muito importante que ela esteja passando por isso, como ela mesma disse. Você quer começar problematizando, Andreone? E eu não gosto de problematizar nada, eu nunca fiz isso, então eu não sei nem por onde começar. Olha, gente, eu vou falar para vocês aí que nos escutam. Quem disse que vocês são hétero? Quem disse que vocês são cis? Me respondam se puderem. Quando foi que você soube, que você descobriu e que te falaram, olha, você é heterossexual. Olha, você realmente é um homem cis, uma mulher cis, por isso e por aquilo. Arrisco o palpite de que nunca disseram, mas que a gente sempre desconfiou que fosse por alguma razão intuitiva. Vinda de onde? Do nosso conjunto social. Você já nasce, hoje em dia tem até uns absurdos, né? De chá revelação, eles colocam tinta no riacho, na cachoeira, colocam animais para participar desses rituais e soltam fumaça rosa ou azul. Então, assim, desde muito antes da gente nascer, já existe uma perspectiva, já existe uma vontade. Alguns casais que querem ter seus filhos já tem até antes de nascer a vontade de ter esses ou essas, meninos ou meninas. Quando está gestante, vai lá no médico, o médico olha, fala assim: ah, vai ser um menino, vai ser uma menina, e automaticamente você já se prepara, prepara um enxoval com cores azul ou rosa, prepara toda aquela criança para ser ele ou ela, e logo que ela vai nascendo, qualquer coisa afetiva que vai acontecendo, comportamentos são direcionados para um lado ou para o outro, e já vai dizendo, ah, é o namoradinho, ah, é a namoradinha, sempre nesse par oposto. Eu acho o oposto ruim, mas é o que eles fazem, né? Eles colocam como coisas muito distintas, só existe o homem e a mulher. E daí nasce o hétero. Aí nasce o heterossexual, porque toda a criação, todos os desenhos, todos os filmes, todas as representações sociais é colocada o homem que deseja a mulher ou a mulher que deseja o homem. Se não for esse lado, quase não aparece, e quando aparece é num lugar de muito sofrimento, muita busca, muita tentativa para viver um afeto. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que ela é estruturalmente hetero-cisnormativa. Ela é cisnormativa porque é construída para ter homens ou mulheres na vida. E ela é heteronormativa porque o desejo é sempre entre o homem e a mulher. E aí a pessoa cresce, imagina, 33 anos, no caso do nosso relato, né? 33 anos a pessoa levou para poder se questionar sobre isso. Tem gente que nunca vai se questionar porque a pessoa ainda vai dizer: Não, eu tenho certeza que eu sou heterossexual porque eu gosto mesmo é de. Aí, se a pessoa for um homem, vai falar mulher, se for mulher, vai falar um homem. Quem viu o nosso episódio anterior sobre religião e sexualidade vai ver que existem muitas camadas além dessa de, eu sou porque eu gosto, né? Tem muitas coisas envolvidas nisso. E quando vê essa pessoa falando aqui de que é um questionamento confuso, mas enriquecedor, eu tenho certeza que ele é confuso, porque você está indo contra tudo aquilo que construiu, entre aspas, naturalmente do que você é. E quando você se confronta com isso, tem essa angústia de falar, putz, eu não sou o que eu achei que eu era, mas também tem um lado bom de você descobrir que tem
tanta coisa para além, tanta coisa atrás das montanhas, tantas possibilidades, que às vezes a definição ela é o menos importante. E esse é só um começo da problematização. Sim, sim. É, essa questão que você começou falando, né? Quem disse que é hétero? Quem é que diz? Na verdade, é importante a gente lembrar que boa parte da nossa cultura ela é transmitida de forma não verbal. A gente recebe muita coisa, especialmente nos primeiros anos de vida, onde a gente nem tem ainda desenvolvido esse recurso. Então, a gente vai aprender por imitação, por inspiração, por aquilo que nós entramos em contato. A depender da bolha em que você está crescendo, vai ser esses os recursos que você vai ter disponível. Não dá para ser outra coisa diferente, afinal, não existe isso, esses símbolos, signos, não existem no seu imaginário. Então, os recursos que você tem vão começar a limitar aquilo que você pode ser. Porém, nós crescemos, ficamos adultos e temos pernas para também ir atrás daquilo que, ao menos, não nos parece muito distante do que nós sentimos que é a coisa em si, né? Então, a questão de sexualidade, ela também está passando pelo mesmo processo que é de a gente passa por infinitos processos de olhar para as coisas e conceitualizá-las, e dar a ela lugar e usos que são normatizados pela cultura. Então, a sexualidade vinha de um lugar automático, onde genital igual a sexo. Você tem genital X, você, então, portanto, é X. A gente está descolando isso. Você tem um genital X, mas você pode ser isto, e você pode usar esse corpo, e não só o genital, mas o seu corpo todo, você pode fazer os usos descolados daquilo que teve como origem, né? Como era entendido automaticamente. Então, isso é muito importante. Agora, ela faz essa pergunta. O que será, então, que eu sou? E será que eu tenho que definir isso? Essa é uma questão muito importante, porque temos, será que definir e dizer ao outro, sou bi, sou hétero, sou o que quer que seja, toda a sigla e o mais que tem depois da sigla, de infinitas possibilidades. Temos quando, às vezes, por exemplo, temos que nos apresentar diante de um juiz. Nós somos colocados em situações em que às vezes somos obrigados a dizer somos isto, somos aquilo, como usamos a nossa sexualidade, porque ainda está no campo do direito, né? Teve uma discussão, inclusive, Androne, que até você chegou a postar no seu Instagram, a posição da J.K. Hawkins, não, J.K. Rowling, da autora Rowling, do autora do Harry Harry Potter. Potter, né? Porque aconteceu, eu não sei de toda a história, então eu vou dar uma passadinha rápida pelo que eu sei houve uma mudança na legislação do país que ela reside, que eu não me lembro qual é agora, mas que estava colocando uma propaganda assim, repita comigo, mulheres trans são mulheres. E ela postou no Twitter, que agora é o X, né? E elas colocou, não, existe hoje, então, uma campanha para diminuir a transfobia, que está colocando, assim, né, o governo colocando, então, essas propagandas, né, de que Uhum, mulheres trans são mulheres, no sentido de reconhecer o direito. E ela se recusa, ela diz, eu prefiro ficar 2 anos, se a pena é 2 anos de encarceramento, eu prefiro uhum, ficar 2 anos, vai ser mais divertido. E, bom, ela é somente uma das figuras que mais influenciou a nossa cultura nos últimos anos. Harry Potter tem um peso muito grande.
a figura dela é um peso muito grande. Então, a fala dela tem uma repercussão muito grande, né? E ela está dizendo não. E aí, eu acho importante a gente tentar escutar o não com muita cautela e muito cuidado. Esse não que ela está trazendo é ao que eu entendi, né? Posso estar errado. E vocês me corrijam. Ela diz não porque sexo para ela importa. O genital importa. Para ela é importante. Não é igual, não é a mesma coisa. Não necessariamente eu vejo dessa maneira que isso é transfóbico, porque ela não está dizendo que mulheres trans não existem. O que ela está dizendo é que não é a mesma coisa. É uma outra coisa. Sim. Aí você vai, eu já sei que você vai meter o pau. Meter o pau não, você vai meter a sua boca para dizer aqui o que eu não sei. Mas assim, eu começo dizendo assim, qual a necessidade que o direito tem de impor ao ser individual que ele seja obrigado a reconhecer? Aí entra a questão da liberdade, da pessoa ter o direito de olhar para as coisas como ela entende que é melhor, e tem a questão do direito. Ela não pode infringir o que é o direito do outro, ela precisa, né, entrar dentro da norma. Então é muito delicado, como eu disse, eu não estou defendendo um lado ou outro, mas problematizando, porque isso vai chegar em algum momento aqui também. A gente vai ter que ter esses debates, né? Porque obrigar alguém por um lado é de novo ser um opressor. É você usar algo que deveria ser para liberdade, para usar o direito de novo para oprimir outras pessoas. Bom, e aquelas que não se reconhecem como iguais, elas também não têm direito? Fica aí uma questão. O que que você pensa sobre isso? Olha, então, vamos começar pela JK. Porque, assim, acho que é um ponto importante para a gente trazer, porque a gente está falando sobre identidade, sobre sexualidade, sobre como sair desse lugar do normativo para vivenciar um lugar que é contranormativo, igual a própria pessoa traz aqui, né, no relato, que ela fala que aí vem um medo tão grande da falta do acolhimento, do afastamento das pessoas e assim por diante, não à toa. É porque existe um conservadorismo muito grande ao ponto de cercear liberdades. E quando eu falo disso, é de privar liberdades, tanto a partir do discurso, da fala, quanto a partir da própria anulação da vida, né? O Brasil ainda lidera há anos o ranking de país que mais assassina a população LGBT, com destaque para pessoas trans e travestis. Sim, Travestis e pessoas de outros gêneros, né? Então, assim, quando a gente fala da JK, eu vou ser uma pessoa categórica e vou dizer, ela é transfóbica. Não, para mim não existe uma possibilidade outra. Por quê? Quando ela fala não para que mulheres trans também são mulheres, ela está sendo contra a existência de outras formas de ser mulher. Porque para elas, isso aí vem de um discurso muito antigo, ela já tem várias outras falas a esse respeito. Ela é contra a existência de pessoas não cis, de mulheres não cis. Então ela quer fazer toda uma luta por direito das mulheres cisgêneras, né? É aquela velha discussão que a gente fala sobre feministas radicais, radfems, ou então feministas trans excludentes. Ela é desse grupo. Então, se ela tem essa opinião de que não existe uma outra coisa do que uma pessoa que se considera mulher e que tem vulva e vagina, ela está dizendo que tudo que se considera mulher de um lado e que não tem essa congruência que ela espera e que a cisgeneridade espera, tudo isso está errado. Da mesma forma, se você tem vulva e vagina, você deveria ser uma mulher e não uma pessoa, por exemplo, não binária, não uma pessoa transmasculina, não um homem trans. J.K. Rowling é contra essas coisas. Então, ela é uma pessoa transfóbica estruturalmente. Ela prefere ser presa do que respeitar pronomes. Aí você pode até dizer, né?
Ah, mas então ela não tem liberdade disso ou daquilo. Eu acho que é um discurso sempre muito espinhoso quando a gente fala sobre liberdade de expressão. Eu acho que liberdade de expressão ela tem que ter um certo limite, que é quando ela coloca a vida de outras pessoas em risco. Ela não está simplesmente dando a opinião dela, não é só uma opinião, como você mesma disse. Ela é uma pessoa muito influente e que está destinando milhões de dólares ou euros para a construção de projetos que são, na verdade, radfem, se a gente quiser pensar assim. Ela está destinando recursos para reforçar o ideal de que pessoas trans não são pessoas como deveriam ser. E quando ela faz isso, ela está incentivando um projeto social que a gente já vê há muito tempo que mata pessoas trans. Se isso é liberdade de expressão, então nazismo também é liberdade de expressão, porque eu ouvi esse mesmo argumento, né, falando sobre nazismo, até o próprio esqueci o nome daquele podcaster lá. É bom que não fale o nome dele. Aquele podcaster que falou que deveria ser autorizado as pessoas ser neonazis, que é uma liberdade de expressão, pensar sobre isso e blá blá blá. Então eu fico só observando quem é que está nesse lugar de poder ter liberdade de expressão nesse ponto. Já poderia ter sido liberdade de expressão no tempo da escravidão, pessoas negras serem colocadas do jeito que eram colocadas, era só uma expressão branca fazer um blackface. Mas não é Não sobre isso, é é, sobre. Pode falar. sim, não é só a questão da liberdade de expressão, mas é do direito. Porque o que eu penso é, bom, o melhor seria que o diálogo sobre o reconhecimento do direito a respeito de categorias que a gente vai inventando pudesse ser ampliado. Então, assim como pessoas, mulheres trans têm um direito, estão lutando por um direito de serem reconhecidas como mulheres trans, da mesma maneira, talvez mulheres que não se identificam como trans ou que não se identificam de outra maneira também pudessem ter esse espaço de diálogo de reconhecimento da sua categoria. É isso que eu quero dizer, assim, o jogo não pode virar a omelete, Mas não é sei, justamente é isso ao que está contrário, né? acontecendo. Porque uma coisa é você defender um direito de vida que está impedindo outros direitos de vida, e outra coisa é você defender o seu direito de vida no seu lugar. Eu acho que se mulheres quiserem fazer livros sobre feminismo, homens trans, pessoas negras, pessoas brancas, quiserem fazer os seus contos e as suas histórias, façam. O problema é quando um grupo quer falar de si e para isso precisa invisibilizar e matar o outro. Porque mulheres cis, tá aí, tem muito tempo já que tem mulheres cis. Mas a E gente nunca não foi sobre elas, conquistou os direitos. mas as pessoas trans que existem não estão tirando o direito de vocês. Essa é a ponto. Não, Então, claro que não. quando mulheres cis vêm com o argumento de que, ah, não, nós estamos defendendo também o direito de ser mulher cis. Se essa defesa ela caminha no sentido de atacar mulheres trans, vocês não estão defendendo o direito de mulheres cis, vocês estão defendendo o patriarcado, a misoginia e a transfobia. Então, passando a página, tirando ela da jogada, a autora, que é muito polêmico, eu acho que a questão é debater o que temos aqui, né? O que eu quero dizer é assim, a mulher cis, ela está há muito tempo ainda lutando por direitos, e como a gente falou em outros episódios, ela ainda não tem seus direitos atendidos, ela ainda não tem seu reconhecimento, ela não está no mesmo pé do que um homem nem de outras categorias, salvo várias vírgulas. Sempre tem as coisas, os privilégios, etc., mas não é. Enfim, toda a diversidade que está fora do que é o padrão heteronormativo de homem branco, etc., todo o resto da sociedade precisa lutar pelo seu quinhão, pelo seu lugar. E isso não deve excluir ninguém. Essa é a Mas perspectiva que eu quero dizer. é o que essa perspectiva Radfem faz, ela exclui. Por exemplo, tem uma amiga, a professora Letícia Carolina Nascimento, ela é autora do livro Transfeminismos, e ela vai falar nesse livro Transfeminismo, que eu super recomendo, que é sobre mulheridades. É uma travesti,
né? A Letícia é uma travesti, e como ela mesma se nomeia, uma travesti negra e gorda. Vários marcadores sociais da diferença ali colocados sobre um corpo, e não é a única pessoa que está falando isso, tem muitas outras travestis falando disso. E aí é que a gente vê, quando as travestis falam sobre as mulheridades, elas incluem todas as mulheridades. Quando as mulheres cis, radfem, ou então as mulheres cis que são trans-excludentes, essas que estão olhando para a mulher biológica, para a mulher de verdade, etc., essas coisas ruins que a gente ouve, essas pessoas querem colocar como se só as mulheres cisgêneras fossem as pessoas que estão lutando por direito. Porque se para as mulheres cisgêneras, independente da classe, da raça, da, de ter filhos ou não, independente disso, se para elas está difícil, para outras mulheridades está mais difícil ainda. A questão é como que a gente cria, como que a gente dialoga num movimento que soma, em vez de ser um movimento que exclui. E Sim, só voltando pontualmente, né? J.K. Rowling exclui. Pessoas que dialogam com o que ela está dialogando excluem, participam de um projeto transfóbico e não colocam a sociedade nesse lugar de uma sociedade que luta para fazer a diferença. E aí isso uhum, volta, né, para esse nosso relato que tem aqui, que é justamente essa tensão que a gente traz aqui sobre todas essas categorias, sobre todas essas possibilidades, embora a gente está falando de identidade de gênero, mas também tem esses diálogos para orientação sexual, traz esse medo de quem está dentro de uma categoria socialmente posta como certa ou natural, entre muitas aspas, dá o medo de você sair dali. Porque você vê toda essa tensão, todo esse jogo de poder acontecendo lá fora. E você está dentro de uma categoria que é considerada socialmente normal. Sair dali, o que chamam, né, de sair do armário, implica você lidar com todos esses choques, lidar com todas essas diferenças. E é importante a gente olhar para quem está falando o quê, qual é o discurso, de onde que ele vem, e se é preciso se definir. Eu falo assim, quem não se define já está se definindo com o rótulo da não definição. E definir-se tem um papel importante na construção da subjetividade, que não precisa ser um papel constante e determinante, né? A pessoa pode pensar as diferentes categorias, por exemplo, igual do relato, de orientação sexual. Ah, bissexual, pansexual, assexual, homossexual, hétero, o que que eu sou? Eu acho que a nomeação é um dos momentos mais importantes que a gente tem para pelo menos saber o que a gente é ou o que a gente não é. A partir do momento que a gente conseguir um conforto, um lugar de tranquilidade, de aceitação, de convivência com a nossa identidade, com o nosso gênero, a nossa orientação, a partir dali talvez perca o sentido dizer se você é uma coisa ou outra. Mas existe um momento de saída do casulo que a gente foi criado o tempo todo na sociedade, e nesse momento de saída, resgatar, recuperar e associar-se a algum nome é importante, porque essa associação vai te tirar daquele lugar. É a mão, sabe? É como se fosse esses nomes vários que existem, é uma mãozinha que vai te tirar da normatividade e vai te puxar. Quando você levanta, a mãozinha te solta a sua e vocês vão caminhando para caminhos diferentes, plurais e que podem te dar outras, inclusive novas transformações. Você pode precisar de mãozinhas vários momentos da vida. E é nisso que esse debate sobre o que inclui, o que exclui, o que é transfóbico, o que é homofóbico, o que é LGBT-fóbico, ele entra, porque é sobre a liberdade de ser. E essa liberdade de ser, ela não exclui as outras. sim, sim, Andrena, mas é importante a gente fazer esse debate, por mais que seja espinhoso, né? Eu estava pensando, será que eu falo isso? Mas eu acho importante porque é só falando mais sobre a coisa que a gente consegue ter uma visão melhor, mais ampla, né? Tem uma questão que eu fico pensando as radfem, né? Elas têm uma questão que é muito importante de ver assim que tem um ódio. E esse ódio ele não veio do nada. Tem um ódio e eu não vou dizer qual é o ódio, mas ele está ligado a muitos anos de opressão. É uma aversão mesmo a tudo que venha do masculino. É uma vontade, às vezes, de eliminar o sexo masculino. Chega nesse grau.
né, de dizer que o masculino poderia ser extinto. É, e isso está falando de um sintoma também, porque ao mesmo tempo em que a gente está fazendo uma luta pela diversidade, a luta pela mulher ela ainda está em curso. O feminismo está recém engatinhando no que ele conseguiu de direitos. Então, é como se a gente tivesse que, ao mesmo tempo, olhar para essas dores e para essa história de sobrecarga, de opressão, e, ao mesmo tempo, construir um caminho de inclusão. Como é que você vai automaticamente incluir aquele que é o predador? Por mais que uma pessoa trans ela se identifique e se comporte e pense e apareça como uma mulher, em algum lugar no nosso imaginário, no nosso signo, no nosso simbólico, antes havia ali um homem. Então, em níveis de pessoas que têm essa aversão, não é fácil colocar essa inclusão. É um trabalho. Mas a gente precisa lembrar também que quem mata a maioria dos transfóbicos, de novo, a maioria das pessoas transfóbicas, as pessoas que assassinam, são homens. A gente não vê aí uma estatística, eu não tenho esse dado para dizer com certeza, mas eu não vejo estatísticas de mulheres feministas que estão assassinando pessoas trans. Em geral, quem está assassinando são homens. Então, o risco precisa ser levado em consideração, sim, é uma questão de dignidade, né, de reconhecimento de direitos, mas acho que a gente pode ter uma delicadeza de fazer isso de forma que a gente não cometa os mesmos erros. Eu Não acho adianta a que gente tem um detalhe, virar uma coisa assim. para um lado e fazer a mesma coisa, de todos os Sim. lados, eu estou dizendo isso. E isso é difícil, não é simples. Eu acho que tem Uhum. um detalhe muito crucial para a gente pensar, né? Porque você trouxe uma perspectiva sobre a origem ou a genealogia do ódio. Eu tenho uma que é um pouco mais categórica, talvez, que é o seguinte. é, E aqui eu vou falar enquanto uma pessoa não binária, uma pessoa queer, né, que tem essas análises queer sobre a sociedade, que é o seguinte: primeiro que quando se sustenta essa categoria mulher neste lugar de aversão a tudo que não seja mulher, eu tenderia a dizer que, na verdade, o que está se sustentando é o próprio patriarcado. O ódio é o ódio produzido pelo patriarcado que se reverte em corpos que deveriam querer sair dele. Porque você não tá numa aversão de criar outras coisas, você está numa aversão da seguinte coisa: o patriarcado tem o seu polo onde ele oprime, que são as mulheres. Sustentar a existência só dessas mulheres do jeitinho que o patriarcado sustentou e criou nessa figura é favorecê-lo também. Quando a gente não traz a diferença, quando a gente não traz as outras possibilidades, quando a gente não traz a resistência queer a esse sistema, você está sustentando o patriarcado, por mais que o discurso sugira outra coisa. Então, o feminismo radical, na minha perspectiva, é um feminismo a favor do patriarcado. Ele não é a favor das mulheres, porque ele é a favor de uma mulher construída no sistema patriarcal. Isso é uma E foi opinião que não é. descrita por um homem. Então, e não é uma opinião que ela é minha, Andreone Teles Medrado, é uma opinião que vem de estudos profundos sobre pessoas e sobre queer, sobre feminismo, sobre transfeminismos. Então, acho que tem aí. E um outro ponto que eu preciso discordar é quando fala de que a pessoa trans, a mulher trans, ali havia um homem. Eu acho que não havia um homem ali. Havia uma pessoa que não podia ser o que ela era, menos um homem. Tem um texto muito bom traduzido por uma amiga que é a Ange Barbosa. Tem até um vídeo meu com ela no meu canal do YouTube, que é um manifesto pós-transexual. E esse manifesto, ele vai dialogar como que os saberes clínicos na década de 80, 60 falavam das pessoas trans, das mulheres trans, dizendo que era um homem ainda, que estava mudando. E minha pergunta é, quem disse que tinha um homem ali? Não tinha. Tinha uma pessoa super aprisionada, tinha uma identidade ali que não podia ser o que era e que passou por lugares e por existências que tiveram que performar no máximo com muita possibilidade, assim, performaram a masculinidade, mas outros que nem isso. A infância de pessoas trans marca esse lugar. A Letícia, novamente, ela está lançando um livro sobre a criança trans.
E acho que é um lugar para pensar sobre isso. Então, essa coisa de que de repente tinha um homem ali, não tinha não, não tinha um homem ali, né? Tinha uma identidade presa. E essa identidade presa que não podia ser o que era porque não era dentro do cis, porque algumas se fossem se revelar antes, talvez nem estivessem vivas para viver a sua travestilidade, para viver a sua transgeneridade, talvez estivessem mortas. Então são estratégias adotadas ao longo de muitos anos para garantir pelo menos uma sobrevivência. O mesmo acontece com orientação sexual. Quantas pessoas de diferentes orientações sexuais, por exemplo, homossexuais, tanto homens quanto mulheres, ou qualquer outro gênero, que não podem ser o que são e acabam casando, tendo filhos, sustentando toda uma estética, porque isso garante a sobrevivência. E quando, por alguma questão de oportunidade muito importante da vida, a pessoa consegue romper essa norma, ela já tem o seu lugar, ela já tem um recurso, ela já consegue sair e viver a sua sexualidade com um jeito mais livre. Ou quando ela tem uma rede de apoio, porque, de novo, né? Eu falo sempre de não monogamia, mas não monogamia é sobretudo sobre rede de apoio, não é sobre com quem a gente transa. Então a rede de apoio também nos dá esse lugar de abertura, de poder estar. E é por isso que eu penso que essa questão da transgeneridade, cisgeneridade, orientação sexual, ela precisa ser olhada com esse olhar um pouco mais rigoroso mesmo de questionar as bases do que estão dizendo do que é ser uma mulher. Eu não tenho esse lugar social para falar sobre. Eu falo a partir de outros estudos, mas eu posso falar do lugar, por exemplo, de uma masculinidade, de uma não binaridade. As pessoas não binárias, Certo, transmasculinas, são pessoas que sempre foram alguma coisa que não aquela identidade que elas têm, que elas mas tiveram na veja, infância. sim, sim, a questão que você falou é importante, né? Você disse essa pessoa trans que uma vez foi um homem. A gente está falando aqui de suposições, e você diz, não, talvez ela tenha aparecido ou performado, mas não era. Esse é um marcador subjetivo desta pessoa. Para quem a vê, quem está de fora, é um outro marcador. E é nesta embate, que é o que o outro representa, a minha segurança, por exemplo, enquanto mulher, é nesse lugar que o jogo fica muito complexo, porque, por exemplo, a gente pode dizer que uma pessoa, ela é uma mulher trans, mas se ela estiver dentro de um sistema prisional, junto com outras mulheres, talvez para essas outras mulheres seja difícil repartir esse espaço, porque tem um corpo. O que é o corpo neste debate? Ele não é tudo. A gente quer sair do lugar onde era o corpo o lugar do debate. Era só o corpo. Agora a gente está indo para a subjetividade, é o sentido que a gente dá e o uso desse corpo. Mas um não pode excluir o outro, é isso que eu acho que é importante a gente não perder de vista. Nenhum completamente está certo, nenhum pode roubar a cena, não é o corpo sozinho. É o corpo e a subjetividade. E como é que a gente inclui essas duas coisas num diálogo que seja inclusivo e não, de novo, de alguma maneira a gente sempre vai excluir. Quando a gente vai tentando pisar em ovos, algum ovo às vezes vai sendo esmagado e a gente tem que fazer as reparações, essa é a questão. É não parar de tentar continuar o debate para escutar as vozes. Mas a gente Sim, precisa lembrar que a narrativa tem sido masculina e a mulher não tem a narrativa ainda. Não tem. Não tem, tanto que o judiciário hoje, ele existe ainda a favor do homem, e então nós estamos no mesmo barco, mas assim, a gente precisa cuidar é, de se escutar e de não repetir o que o patriarcado tem feito conosco. A mulher que tinha antes e que muitas defendem como um direito delas, ela está cheia de signos que foram dados pelo patriarcado? Sim. Ainda que seja uma escolha delas, talvez seja um direito, que também pode ser reconhecido. Bom, querem ficar com isso? Querem odiar? Se não estão matando, se não estão excluindo, se não estão né, ferindo o direito do outro, se está na sua privacidade, enfim,
É muito longo, mas eu só queria terminar assim dizendo: é importante a gente poder pensar o que é que nós estamos passando para o outro com aquilo que dizemos sobre nós. Porque isso tem impactos na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas relações afetivas. É dizer ao outro, estou aqui para tal coisa, disponível para tal coisa. Esses códigos, eles existiam de uma maneira automática. Agora nós temos, parece que, dizê-los, que encontrar as palavras, os termos, os conceitos. Sabendo que isso é algo fluente, vamos em frente. Ele existia de modo automático porque era o hegemônico, né? Não precisava ser questionado. A partir do momento que ele é questionado, e não que é automático, né? Ele existia de um modo impositivo. Então ele era funcionava naquela ordem. Quando surgem pessoas para questionar, para derrubar, para bater nesses detalhes, aí vai incomodar mesmo. E a questão é se a gente está realmente preparado para querer que esse debate aconteça. Quando a pessoa se pergunta, né, sobre o que ela é, o que ela não é, e aqui a gente não fez essa consideração, mas eu acho que é importante, tem a questão de gênero, mas também tem a questão da raça, né? Uma pessoa amarela que está trazendo esses questionamentos. Não que não existam pessoas amarelas que sejam de outras orientações e identidade de gênero, mas é que a gente também sabe que existe todo um estereótipo voltado para esses grupos. O grupo racializado geralmente já é um grupo colocado à parte da humanidade. Não é um grupo Sim. que pertence a uma humanidade, não tem humanidade. Quando se é um grupo racializado e a gente questiona todos esses detalhes, que não raramente, né, a gente vê muitas pessoas trans, pessoas não hétero, que são racializadas, tem muitas. E não que seja uma coisa da racialização, mas é um grupo também que está ali lutando por direito de existir, né? A Uhum, gente tem essas lutas que a gente precisa romper com essas barreiras. E muito mais do que só por buscar um equilíbrio, tanto que na linguagem tupi nem existe a palavra equilíbrio, existe só a palavra desequilíbrio. O equilíbrio é uma coisa que o Ocidente tem construído para querer colocar as coisas em um lugar artificialmente. para colocar em um lugar que existe na ideia deles, mas na ideia geral não. Então, esses questionamentos de quem nós somos, será que eu gosto disso, daquilo, eles têm que acontecer com veemência mesmo. E questionar, inclusive, o que que é isso que estão chamando de homem e de mulher. Porque Uhum. senão vai continuar a gente falando que travesti é um homem vestido de mulher, sendo que não. Travesti é um gênero. Travesti é uma identidade. Não binaridade é uma identidade trans, é uma identidade. Então, pensar sobre as novas formas de existir. E vai causar muita tensão. Muita tensão. Vai, eu tô super tensa aqui. Me conta vocês aí, se vocês ficaram tensos também. Deixa aí pra gente respostas nas caixinhas. Um abraço e até breve. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. E não esqueçam, vocês estão convidados a participar enviando as suas histórias. Lembrando que você também pode viabilizar o nosso trabalho através do Apoia-se. O link está na descrição.